amigos e amigas, paz e bem. Vamos hoje comentar brevemente o relato de Gênesis 4, ou seja, a história de Abel e Caim. Diz-nos o relato de Gênesis 4 que Adão e Eva, o homem e a mulher, Gênesis 2 e 3, tiveram 2 filhos. Um se chamava Caim, outro Abel. Caim foi oferecer sacrifícios a Deus, Abel foi oferecer sacrifício a Deus. Caim é agricultor, Abel é pastor. Deus olha com gosto, com amor para o sacrifício de Abel, mas não aceita o sacrifício de Caim. Caim fica enfurecido, leva seu irmão Abel para o campo e o mata. E aí vem toda a história, né? Uma vez que Caim matou Abel, agora ele tem que fugir para não ser morto. Ora. Se só existia Adão e Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel, então só existe ainda Adão, Eva e Caim. E o relato diz que ele teve que fugir para não ser morto. Quem queria matar Caim? Ele vai para uma terra estranha e lá ele casa e funda uma cidade. Se nós olharmos historicamente para esse relato, se torna uma anedota ridícula. Quem seria a esposa de Caim? Como é que ele podia criar uma cidade? Quem queria matar Caim? Não, estamos diante de um relato simbólico. Vamos, antes de tudo, situar este relato. Os estudiosos dizem que este relato é anterior à instalação de Estado de Israel. Antes mesmo de Israel. No litoral de Israel, naquele tempo se chamava de Canaã, havia uma porção de cidades-estado. O que é uma cidade-estado? Pequenas cidades, tinham o seu rei, ao redor terras agricultáveis e os escravos que eram agricultores. Estes reis, por sua vez, eram vassalos do rei do Egito, Faraó. Ali se desenhava um problema. O agricultor já era, por assim dizer, razoavelmente bem constituído. Ele tinha força, ele tinha escravos para trabalhar para ele. Caim é uma onomatopeia da palavra ferreiro. O ferreiro batia o ferro e fazia Caim, Caim, Caim. Ele é um retrato falado daqueles agricultores, reis, oficiais que tinham agricultura como subsistência e que manipulavam o ferro. Imaginemos nós, quem conhece um pouquinho de agricultura, o que era a agricultura sem o manejo do ferro. Com o ferro você faz enxada, foice, arado, lança e tantas coisas mais. O agricultor que não domina o ferro, como ele vai fazer a sua roça? Não tem como. Pois bem, portanto, Caim representa o agricultor na pessoa dos reis das pequenas cidades-estado, que viviam da agricultura e exploravam a terra com suas ferramentas. Abel, pastor. A palavra em hebraico, Hebel, significa névoa, nada. Algo que você vê de longe, quando você chega perto, desapareceu. Naquele tempo havia muitos conflitos. Os pastores eram nômades ou seminômades. Eles viviam do seu rebanho, cabras, ovelhas,
Naquele tempo provavelmente não tinham ainda o gado, o boi e a vaca. Eram pequenos rebanhos. Assim como Abraão e outros também, que viviam da criação de animais, carne, leite, lã e assim por diante. Acontece que os pastores nômades ou seminômades eram fracos. Eles vinham como os nossos ciganos, eles migravam. Eles não conheciam limites, fronteiras. Imaginemos agora que confusão não dava quando o agricultor forte, com enxada, foice, arado, lança, de repente me vem um bando de pastores com seus rebanhos de cabritos, ovelhas, cordeiros, talvez 200, 300 animais, entravam na roça de trigo, de cevada, de centeio, outras roças que eles tinham. Dava um estrago. Isto muitas vezes resultou em guerras. Quem é que sempre levava a melhor vantagem? O agricultor com suas ferramentas simbolizadas em Caim. O agricultor, para defender suas posses, se tornou violento e acabava matando os pastores que eram frágeis, como as nuvens, névoas. Agora um problema, ou uma questão, melhor dizendo. Deus se coloca do lado de quem? Do pastor, que é névoa, que é nada, que é frágil. O agricultor mata o pastor. Deus está sempre do lado do mais fraco, do pequeno. É uma maneira bíblica de falar da opção preferencial pelos pobres. Javé quer a vida de todos, portanto, Javé é o Deus dos pequenos. Por isto que Deus aceita o sacrifício de Abel, rejeita o de Caim. Então, não vamos olhar o relato de Caim e Abel como se fosse um relato de história, porque senão nós estamos num beco sem saída. Como poderia Caim casar se não tinha outras mulheres? Como poderia ele fundar uma cidade? Quem iria matar Caim? Não, é um relato simbólico que narra o conflito entre cidade e Estado, com seus agricultores fortemente armados pelo domínio do ferro, e os pastores com seus rebanhos frágeis que não têm como se defender. Javé é o Deus dos pequenos. Paz e bem.